Vou conversar com Marisa, que está aqui ao meu lado, e também com a Rafaela, elas que são do grupo Mimo de teatro, e vão falar um pouquinho mais sobre o espetáculo Mulheres. Primeiro, tudo bom, gente? Tudo bom. Tudo bom? Olha, Rafaela, o que quer dizer o nome da peça de teatro, que é Mulheres, né? Com I, então o nome fica bem diferente de Mulheres. Assim, a peça é sobre mulheres, então nada mais lógico do que o nome ter essa referência, né? Aí a gente tinha procurado o nome em latim, que aí esse é o nome da peça, mas aí era um pouquinho diferente, sendo que aí a gente acabou querendo mesclar para não deixar o nome normal, e esse entrou assim de gaiato na história, assim. Só. Mas é bem só pelo fato de dar essa mudada das origens, porque o espetáculo tem um pouco dessa origem do feminino e a gente achou que podia ficar legal e por isso. E ficou Mulheres, Mulheres. E qual é a história da peça? O que é que ela conta pra gente? Na verdade, a construção do espetáculo ela foi feita em cima de exercícios e em cima de treinos. E então, nós pensamos em focar em mulheres e, construindo a história de uma tribo de mulheres, a gente conta a história de uma personagem que se chama Okina, né? E como é o desenrolar da cultura dessa tribo, como é a posição da Okina frente aos costumes. A gente conta os ritos de passagem, os costumes e a tradição dessa tribo, que é primordialmente de mulheres, e como é as tradições delas, como elas se adaptam, como elas constroem a vida delas. Essa história, vocês criaram completamente ou veio de alguma fonte de inspiração? É baseada no livro? Como é que é? Não, a gente foi criando aos poucos. O espetáculo ia trabalhar mais com imagens, e aí a gente acabou colocando essas imagens, situando dentro dessa tribo, e acabou que a gente sentiu falta de uma história, e foi criando essa história a partir dessa personagem que vai meio que quebrando os dogmas e os costumes dessa tribo. Mas foi a criação do grupo mesmo, assim, dessa vontade de trabalhar o feminino. A partir daí a gente foi desenvolvendo essas cenas e criando links entre as cenas para formar uma história direitinha. E quem são os personagens? Quais são? Quem são eles? O que é que eles fazem? Na verdade, assim, nossos personagens, né, eles não têm uma singularidade enquanto que nós estamos mais acostumados a ver em teatro. Na verdade, nós buscamos assim contar a história de uma tribo e fazer disso uma coisa em coletivo. Não que cada ser não tenha uma identidade nessa tribo, mas que cada um tá ali tentando manter uma tradição da tribo com a vontade em comum, que não tem uma exacerbação de identidade individual. Mas, assim, nós temos uma rainha que domina a tribo, que manda na tribo, né, que mantém a ordem. Nós temos o personagem da Okina, mas nós não temos assim uma diferenciação de personagens específica. É mais ou menos isso. A gente pensou em grupos femininos fortes, e os que estão mais presentes são as Amazonas, nessa questão de tribo de mulheres guerreiras, que elas não são tão delicadas, elas são só mulheres, então elas têm que fazer tudo, tanto o papel das mulheres na tribo quanto dos homens. Então isso eu acho que vem um pouco das Amazonas. E a gente tem muita influência oriental, a peça das Geishas, que é um personagem feminino também, tem uma personalidade muito forte. Mas a gente buscou, como a Marisa falou, a gente bebeu de muitas fontes, mas eu acho que no espetáculo tem muito presente essa mulher guerreira mesclado com essa mulher oriental, assim. Tá bom, gente. Então, obrigada. E vamos ver cenas aqui do pessoal ensaiando.
Vou conversar com mais 2 integrantes aqui do grupo de teatro Mimo e continuar falando sobre a peça Mulheres. E agora eu quero saber o seguinte, o que nós temos dentro do espetáculo, o que compõe o espetáculo para vocês apresentarem, né, para o pessoal que está indo assistir? Então, a gente faz parte de um teatro que estuda o corpo, né? Então, dentro dessas possibilidades, a gente teve experiências com yoga, com balé, a gente estudou alguns katas para ver como ia incluir isso na peça, assim, já que ia contar situações e que a gente podia aproveitar dentro dessas técnicas, assim. Então, usa-se flexibilidade no espetáculo. Então, a gente trouxe um pouco da yoga, a gente trabalha muito com a questão da respiração. Então, trouxe isso da yoga, da leveza do balé, das mulheres que são personagens da peça, dessa leveza do balé, procurou tirar disso. Então, todas essas técnicas ajudaram para construir esses personagens dentro da leveza, dentro da flexibilidade, da respiração, que essas outras... E, com certeza, né? E aí, tipo, a gente estudou acrobacia e dentro do espetáculo tem algumas duos acrobáticos que representam a parte do acasalamento, que é até um dos ritos, que usa-se a acrobacia, a parte de batizado, que dentro dos rituais a gente encaixou figuras acrobáticas que para a gente deu essa ideia, assim, e tenta transmitir isso para o público. Quais são os principais atos de passagens que as mulheres da peça, né, da história que vocês contam, passam nessa história? Quais são os principais? Nós temos o primeiro, que é quando elas surgem, nascem, que é como se elas estivessem recebendo uma alimentação no início, certo? É como se elas começassem a ter vida. Depois a gente tem a do batizado, né, de uma das personagens, que é da Alquina. Depois nós temos da puberdade, né, que é elas indo 15 a 18 anos, que é quando elas deixam de ser criança, que isso também tem um símbolo quando elas tiram a roupa da criança para se transformar já mulheres, que já tem que conquistar. Nessa tribo, que são só de mulheres, tem um momento que a gente pega o que a gente chama de zangão, né? O cara que vai lá só para procriar, né? Então, é nesse momento que elas têm que seduzir, mostrar, mas é o ritual também da procriação, da sedução para procriar. E o de morte, o ritual de morte que a gente tem também. Assim. Então, eu quero agradecer aqui a Ana Bárbara e também ao Felipe, eles que fazem parte do grupo de teatro Mimo. E agora eu quero que todo mundo convidar o pessoal de casa agora para conferir algumas cenas do pessoal ensaiando, eles que já estão prontos aqui, todos na roupa para o espetáculo. E nós vamos ver algumas cenas e também algumas fotos, alguns vídeos do espetáculo Mulheres. Quero agradecer, muito obrigada, gente. Obrigada.